Hoje é o dia 28 de maio de 2020, uma quinta-feira, o 66º dia da quarentena. Estamos em preparação para sair na próxima segunda-feira, 1º de junho, quando seria o 70º dia da quarentena. Mas a vida continua e vamos continuar falando sobre o nosso assunto, né? Porque os piores chegam ao poder. Poderologia, o estudo do mal. A gente vem falando bastante sobre isso, que o mal existe, né? Está aqui na nossa cabeça, na cabeça dos psicopatas, e a gente parou quando a gente estava falando sobre vacinação, né? Nós estamos vendo o mundo inteiro em busca de uma vacina contra o Covid-19, e nós também precisaríamos ter uma vacina contra os psicopatas, principalmente quando eles querem chegar no poder, para curar, prevenir a sociedade. Então existem algumas coisas que a gente percebe na sociedade, uma delas é o pensamento conversivo, ou dissonância cognitiva. O que é isso? É uma forma, né? O ser humano, ele necessita de coerência entre os atos que ele tem, né, e as crenças. Se não houver coerência entre isso, o ser humano trava. O ser humano precisa de lógica no seu comportamento. E as doutrinas que tentam subverter isso para fazer a revolução na sociedade começam a tentar reverter a lógica, ou seja, pensamentos antagônicos dentro do mesmo cérebro. Por exemplo, né, o brasileiro detesta políticos, mas ama o Estado. Essa é uma frase do Bruno Gartchagen, naquele livro, né, Pare de Acreditar no Governo, mas diz muita coisa da verdade, né? Busca da justiça social através do crime, através da mentira, através do roubo, da expoliação, da desapropriação. É uma incoerência, né? Pena de morte, eu sou contra, mas bandido bom é bandido morto. Então, todas essas incoerências que ficam na nossa cabeça, por exemplo, você trabalha numa empresa química que faz a maior sujeira no meio ambiente, no ar, na água, nos terrenos em volta, mas você é uma pessoa que respeita, né, o meio ambiente, gostaria de ajudar a preservar o meio ambiente, o aquecimento global, né, combater isto. Mas você trabalha nessa empresa e ela te paga muito bem. E você racionaliza, né? Você precisa trabalhar, então você precisa daquele salário. Então é complicado, essas coisas, né? De negar as evidências e contrariar a lógica é uma estratégia de tumultuar a sociedade. Existe, provavelmente você já deve ter lido esse livro, né? No 1984 do Orwell, que aborda exatamente esse assunto. Se alguém não leu, eu sugiro que leia, que vale a pena. O Big Brother, né, que está olhando você, né, ele faz com que as pessoas fiquem confusas, dizendo, né, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é poder. Ele faz esse tipo de coisa. Outra coisa que acontece na sociedade, né, quando está se tentando tumultuá-la, é o polilogismo, ou seja, uma doutrina onde a estrutura lógica da mente humana, o cérebro nosso, ser diferente entre classes ou entre raças. Não, o ser humano tem uma única origem e a gente sabe que todos nós somos, pelo menos na concepção básica, somos todos iguais, né? Mas existe o polilogismo marxista, né? Luta de classes. A lógica dos burgueses é promover o capitalismo. A lógica do liberalismo é promover a liberdade das pessoas para trabalhar, para produzir, para evoluir. Tá? Essa é a lógica, né? A lógica dos proletários é construir o paraíso socialista na Terra. Então, essa é uma pregação marxista. Existe uma pior que essa, que é o polilogismo racista, ou seja, a estrutura lógica do cérebro é diferente entre brancos, negros, judeus, asiáticos. Essa é mais perigosa. Essa é realmente uma falácia, uma mentira, mas que muitas doutrinas pregam, né? O nazismo.
E quando começa esse tipo de movimento na sociedade, a primeira coisa que vai para o espaço é a nossa privacidade, a nossa liberdade. Né? Por quê? Começa a haver um desentendimento, uma desconfiança total entre os vizinhos. É assim que forma a revolução. Né? Os delatores criam intrigas, né? Tal pessoa não concorda com as ideias, tal pessoa está traindo a revolução, então vai lá e delata para a polícia política. Então, quando começa a tentar fazer esse tipo de coisa, você tumultua a sociedade, você cria problemas dentro da sociedade. E isso são ideologias, quando se tenta colocar ideologias estranhas, espúrias, né? Assuntos odiosos devem ser envolvidos em compensações. Você, quando você faz, eventualmente você é uma pessoa que respeita a moralidade, mas se você escorregar e fazer alguma coisa que não deveria ter sido feita, você tenta compensar isso no seu subconsciente, né? Falando, né? Pensando, dormindo, né? Ah, eu fiz, mas todo mundo faz, né? Então você silencia a sua consciência e as suas faculdades críticas. Por exemplo, gangues de criminosos começam a crescer no país quando a sociedade começa a ficar doente, né? Formação de quadrilha. O pessoal se junta para fazer o mal, para roubar, sabe que não pode matar, mas a sociedade está doente. Né? O mundo cheio de injustiça favorece a formação desses grupos doentes. Né? As pessoas se justificam porque acham que estão injustiçadas. A partir do século XV, processos revolucionários com a promessa de, por meio da ação política real, criar o paraíso na Terra. É isso que está sendo proposto pelos comunistas. Né? Criaram ideologias que culminou com a idolatria do Estado, em detrimento do ser humano, indivíduo, e as tragédias todas que a gente conhece no mundo. Essas ideologias, para implementar esse tipo de coisa, essa doença na sociedade, eles precisam de uma visão de mundo homogênea. Né? Então, para que uma revolução seja implementada, a maioria da população tem que estar de acordo, senão não funciona. Né? Então, tem que haver uma pregação ideológica. Quando a Rússia, lá em 1917, estava lá na Revolução, o povo russo estava muito contente, porque haviam cortado a cabeça do czar e toda a família dele. Eles achavam que eles estavam entrando num processo de liberdade, de abundância, né, material. Né? E depois a gente viu no que deu. Né? Mas a propaganda comunista, ela é forte. E é isso que envenena a sociedade. Naquele mundo, né, da tentativa de colocar o socialismo no mundo, né, no século XX, haviam vários países. Por exemplo, na Itália, havia a juventude fascista. Né? O Mussolini criou lá várias coisas que é sempre governo forte, né? Governo duro, militarista, e havia até o que eles chamam de o dopo lavoro, que significa o sábado fascista. Todo mundo era obrigado a fazer exercício de sábado de manhã lá na Itália fascista. É uma imposição de uma ditadura. Né? A Hitlerjugend, ou Jugend, a juventude hitlerista. Né? Então, essas ideologias totalitárias vão pegar e tentar formar uma visão de mundo única, né, para justificar a sua revolução. Na Rússia, o pessoal achava, né, que o czar escondia a riqueza, por isso que o povo russo passava fome. Quando houve a revolução, os revolucionários perceberam que não tinha realmente bastante comida, né? Precisava produzir, precisava entrar todo mundo na produção. E eles perceberam que realmente não é tão abundante assim a natureza, se você não dominá-la. Aí muita gente passou fome na Rússia, na Revolução Comunista. E a gente, outra coisa, além da sua privacidade, outra coisa que vai para o espaço é a liberdade de expressão. E nós estamos vendo acontecer no Brasil. Ontem, né, houve aquela confusão lá
das fake news, do STF, fazendo coisas erradas, saindo fora da... O STF tem que primar pela Constituição, e os caras saíram fora da Constituição para fazer um processo contra blogs, blogueiros, pessoas que estão aí ganhando sua vida na internet, acusando-os de criar fake news, mas ninguém prova nada, né? Ninguém prova nada. E existe até uma lei de uns tontinhos lá, dos partidos de esquerda, né, que chama Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Eles estão tentando censurar a internet, né? Eles estão querendo criar agências de verificação da fake news ou da verdade, né? Provedores de aplicação, né? Quem é provedor de aplicação são as grandes mídias, né? Então é a Tabata Amaral e o tal de Felipe Rigoni que estão fazendo isso. Então, estão tentando colocar uma mordaça. Lembra do tempo do governo militar? Os caras não perdem uma chance, né? Censura nunca mais, né? O que diz a Constituição Federal no artigo 5º? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Se você falar, você pode falar, mas você tem que arcar com as consequências. Ainda nessa linha, né, de você fazer uma visão de mundo única para todos, você tem que agradar a população para implantar a sua ditadura, né? Havia lá entre as duas guerras, na década de 30, quando Hitler estava subindo, uma empresa, né, estatal que chamava KDF, Kraft, Deutsche Front. O que é Front? Poder através da alegria. O que essa KDF fazia, né? Ela criou agências de viagem. Em 1936, os alemães gostavam de passar férias durante o inverno lá no mar Mediterrâneo, que era calorzinho. Então, eles criavam agências de viagem para levar os alemães para lá. Spa e hotéis e pousadas. Em 1937, o Estado alemão começou a criar pousadas. Quem não podia ir lá no mar Mediterrâneo passar o calorzinho, podia passar em hotéis na própria Alemanha. Eles criaram até a KDF Vagem para produzir um veículo popular. A gente sabe qual que é esse, né? O Volkswagen, o Fusca. E esse consórcio vendeu 340 mil cotas para os alemães, né? Depois veio a guerra, não teve carro, não devolveram o dinheiro, virou tudo pó. O resultado disso tudo que a gente está falando para vocês, né, desses movimentos que os psicopatas ficam fazendo na sociedade, pode desembocar numa revolução sangrenta. A sociedade pode se revoltar, não quero esse negócio aí não. Vocês estão achando que só com um governo forte, né, com um ditador, vocês vão dar mordaça na gente, vocês vão tirar a nossa privacidade? A população se revolta e isso é o pior. É o que o Estado teme, né? Porque muitos estados, muitos governos caíram na Revolução Popular, né? Revolução Francesa, Revolução Russa e assim por vai, né? Então, cortam a cabeça mesmo. Então, o que acontece muitas vezes é não se deixa chegar na Revolução Sangrenta e vai para um governo doente, né? São governos que são permissivos, né? Tem relativismo moral. Aqui estão alguns exemplos, né, dessa permissividade, desse relativismo para segurar um pouco a população e poder implantar a ditadura. Por enquanto é só, pessoal. Na próxima vez a gente vai falar exatamente sobre os governos doentes, que tem um nome cunhado pelo autor chamado patocracia. Em português essa tradução ficou meio gozada, né? Não tem um som muito bom. Então eu prefiro usar governos doentes. Aqui estão as minhas redes, fiquem à vontade para participar delas. Obrigado, um abraço!